Senhor presidente, demais deputados aqui presentes, pessoas que nos assistem pela TV Alerj, hoje eu vim à tribuna para destacar a gravidade do momento que estamos vivendo no nosso país. A gente chega ao mês de maio com uma agenda governamental tenebrosa, de destruição do nosso Brasil. Em primeiro lugar, um governo que tem como principal agenda legislativa uma reforma da Previdência que vai deixar a população brasileira mais pobre. Uma reforma que quer fazer, por exemplo, que idosos, pobres, miseráveis, que só consigam ter como renda familiar menos de 1/4 do salário mínimo, só possam acessar o benefício de prestação continuada quando completarem 70 anos. A quantidade de idosos que vivem em situação de miséria e que chegam aos 70 anos é mínima. Não sobrevivem até lá. E o governo Bolsonaro quer justamente que eles morram. Querem dificultar o acesso à aposentadoria dos trabalhadores rurais. A aposentadoria dos trabalhadores rurais é uma política fundamental para a manutenção do homem no campo. Aqui no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, 98% da população já é urbana. Isso se reflete nas dificuldades de vida nas nossas grandes cidades, nas dificuldades de uma política de habitação que garanta moradia digna, na realidade de violência que a gente enfrenta nos grandes centros urbanos. A garantia da aposentadoria para os trabalhadores rurais é fundamental para a vida dessas pessoas e é fundamental para um projeto de país. Mas a reforma da Previdência, ela é cruel com todos e todas os trabalhadores. Ela vai levar a uma queda média de 30% a 40% das aposentadorias de todos os trabalhadores e trabalhadoras. Vai dificultar o acesso à aposentadoria. É uma reforma que vai levar ao empobrecimento da população brasileira. Além disso, o governo Bolsonaro segue ensandecido na sua agenda armamentista. 2 semanas depois de um oficial do Exército responsável por controlar as armas da instituição ser preso, acusado de envolvimento com tráfico de armas, numa trama que inclusive envolvia clube de tiros, Bolsonaro solta um decreto absolutamente inconstitucional, fazendo um liberou geral no porte de armas da população. Pessoas que se digam colecionadoras, pessoas que têm porte de armas, podem ter até 5.000 munições nas suas casas. 5.000 munições, senhor presidente. É autorização para as pessoas darem quase 500 tiros por mês, mais de 100 tiros por semana. Que patamar é esse de munição que as pessoas podem ter em casa? É um absurdo, é um estímulo à dinâmica da violência. Vai aumentar o número de assassinatos no trânsito, vai aumentar o número de assassinatos vinculados à violência doméstica, vai aumentar o número de assassinatos relacionados à violência entre vizinhos, vai aumentar o número de assassinatos em geral, vai dificultar o controle sobre armas e munições no trabalho da própria polícia, para que crimes possam ser desvendados. O que está em jogo é uma agenda de destruição do nosso país. O governo decreta um contingenciamento de 30% do orçamento das universidades. Começa decretando corte em 3 universidades que tiveram eventos públicos críticos ao governo Bolsonaro. É a perseguição ao pensamento divergente, é a tentativa de estabelecer a censura nas nossas universidades. O que o Bolsonaro quer que os governos façam? Que impeçam debates onde tenham na mesa pessoas que são críticas ao governo, quer estabelecer a censura,
Isso é a deterioração completa da nossa democracia. Na sequência, ele estabelece o corte em todas as universidades e argumenta que vai estabelecer uma agenda de valorização da educação básica. Mentira, porque junto no corte das universidades, houve também um corte aos demais instituições de ensino federais, como o Colégio Pedro II, como os institutos federais, instituições de ensino que oferecem educação básica, que oferecem educação tecnológica, que levaram educação de qualidade, que levaram desenvolvimento regional para vários rincões desse país, inclusive aqui no estado do Rio de Janeiro. É um absurdo o desmonte da educação promovida pelo governo Bolsonaro. Que agenda é essa que empobrece a população com a reforma da Previdência, que enfraquece o acesso ao ensino superior com ataque às universidades, que avança no autoritarismo na tentativa de silenciar as críticas, que estimula o armamento descontrolado da população? É uma agenda de descontrole, isso tudo vitaminado com brigas entre facções dentro do governo, os filhos do presidente se associando a uma figura lamentável que, de tantas calúnias que produz, um astrólogo que se diz filósofo, de tantas calúnias que produz, tem que viver nos Estados Unidos para não ser obrigado a responder pelos crimes que pratica no nosso país. Atacam os militares, atacam outros ministros, falam em conspiração dentro do próprio governo Bolsonaro. Ao fim e ao cabo, é um governo que se movimenta o tempo inteiro produzindo inimigos. Sejam esses inimigos a oposição, sejam esses inimigos parte do próprio governo. Onde isso vai parar? Isso aprofunda a crise da nossa democracia. E aqui no estado do Rio de Janeiro, a gente se depara com essa situação, onde, não satisfeito em estimular o aumento da letalidade policial, em estimular execuções sumárias, o governador Wilson Witzel, um ex-juiz federal que deveria zelar pelo respeito à Constituição, fica estimulando a pena de morte informal decretada na ação policial. Isso não pode. Isso é inconstitucional. Isso é bárbaro. Nenhum país no mundo legitima a execução sumária, a pena de morte informal. Mesmo os países que adotam a pena de morte, a pessoa, para ser condenada, tem que passar por um processo judicial com direito de defesa. O que o governador tem estimulado é bárbaro. Por isso foi denunciado ao Ministério Público, por mim, pela deputada Renata Souza e por vários outros deputados. Por isso foi denunciado à ONU e à OEA pela deputada Renata Souza. E agora, uma tentativa de intimidar a ação de parlamentares críticos ao governo vem abrir um processo contra a deputada Renata Souza na Comissão de Ética. Ora bolas, um deputado agora no exercício das suas funções não pode fazer uma denúncia contra o governador? É constitucional, é papel do deputado legislar e fiscalizar o poder executivo. Não nos silenciarão, não silenciarão a deputada Renata Souza, não nos intimidarão. É uma vergonha que aqueles mesmos que quebraram a placa de Marielle Franco, que bateram palmas para as calúnias que foram divulgadas na internet contra Marielle após o seu assassinato, agora queiram calar mais uma deputada negra da favela da Maré, que inclusive foi da equipe e da coordenação do mandato de Marielle Souza. É o avanço da barbárie esse tipo de prática. É o avanço do autoritarismo contra a nossa democracia. Não podemos aceitar. A nossa posição é um chamado ao bom senso. É o chamado para que o governador respeite a Constituição e desenvolva uma política de segurança pública nos marcos legais.
onde a gente diminua a letalidade policial, onde a gente diminua a morte dos policiais que morrem em serviço, onde a gente use mais inteligência, onde a gente persiga a lavagem de dinheiro, onde a gente consiga, de fato, ter uma política de segurança pública que respeite e proteja a vida das pessoas. Vamos cessar com as perseguições. Hoje, tentam colocar uma perseguição contra uma deputada do PSOL. Amanhã é contra outro deputado que divirja ou que rompa com a base do governo. Os ataques à democracia, os ataques ao Estado Democrático de Direito não têm beneficiários, porque corroem o próprio convívio plural e seus únicos eventuais beneficiários são aqueles que usurpam o poder para calar as vozes divergentes. Não permitamos que isso aconteça nesse parlamento. Vamos reafirmar a democracia, vamos reafirmar as prerrogativas dos parlamentares de lutar por aquilo que acreditam, vamos fortalecer a prerrogativa desse parlamento de atuar com independência com relação ao Poder Executivo. Não nos calarão, não calarão as universidades públicas, não empobrecerão ainda mais os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil. Obrigado.